na América Latina e também afetam estruturas de mercado. Então, benefícios possivelmente indevidos a empresas influenciam seu caráter de competição dentro de certos mercados. Se esse mercado vira mais, monopolista ou menos, então nós estamos bem interessados nessa relação. E indo um pouco para a literatura acadêmica, o que nós vemos é que muitos realmente estão interessados em poder quantificar e observar esses diferentes tipos de interações estratégicas entre empresas e entre políticos. E acho que eles têm feito isso de uma maneira bem convincente em geral, mostrando diferentes mecanismos pelas quais essas empresas podem tentar influenciar políticas ou governos. E nós vamos categorizar e dizer que tem algumas dessas formas que foram demonstradas são às vezes formas mais diretas de controle. Por exemplo, um controle direto da burocracia, burocratas, no caso em que uma empresa nomeia seus próprios afiliados, trabalhadores para o governo em si e pode implementar diretamente suas políticas desejadas e suas distorções. Isso parece um controle direto, uma cooptação mais direta do Estado. Há outras formas diretas como propinas. Um pouco mais indireto, por exemplo, doações de campanha para tentar alguma influência futuro, até formas bem mais indiretas de influência, por exemplo, promessas de empregos futuros em troca de algum valor, alguma possível mudança programática, e uma forma super indireta que aparece um pouco na literatura, que é contribuições para, por exemplo, alguma empresa. Uma empresa pode dar uma contribuição para alguma firma, para algo que um político tenha alguma vantagem indireta. Por exemplo, se esse político, esse legislador, tem controle de... tem algum interesse ou ações em uma empresa, então a empresa que tem interesse em ter alguma distorção vai doar para essa empresa em vez de doar diretamente para o político. E esses são alguns dos últimos artigos aqui nessa lista. Obviamente não é uma revisão da literatura completamente compreensiva e global, mas mostra que, mesmo tendo dificuldade de observar essas interações estratégicas, há evidência causal que essas existem e existem de diferentes formas, algumas com cooptação mais direta, intervenção mais direta dentro do Estado e outras influências mais indiretas. E é justamente nesse tipo de pergunta que nós vamos estar interessados nesse artigo. Então, a gente vai tentar entender o porquê algumas empresas, vou chamar algumas firmas, preferem certos mecanismos de cooptação do Estado, por exemplo, controle direto da burocracia, controle direto do orçamento, em vez de outros que seriam mais indiretos, por exemplo, lobby, doações indiretas, mudanças sobre promessas de campanha. E como essa decisão de que forma estratégica dessa relação entre empresas, firmas, conglomerados e legisladores é afetada pelo ambiente político, pelo ambiente, por exemplo, pela concorrência eleitoral. E nós vamos, basicamente isso que dá o título do artigo, entender quase de uma forma de teoria de contraste, quase de uma forma assim, de desenho de mecanismos, qual é o estilo de contrato de interação que esses dois agentes escolhem, dependendo do ambiente de concorrência política, e quais são seus efeitos sobre consumidores ou sobre o bem-estar. Tudo bem? E eu vou tomar só 5 segundos, pedir perdão, que faz tempo que eu não aprendo completamente português, então se tiver alguma tradução imprecisa, vou ter um pouco de paciência, vou tentar melhorar ao longo do tempo. Beleza. Então, como é que a gente faz esse estudo? Eu já tinha adiantado que é bem difícil observar essas interações que acontecem atrás assim, das cenas, né? Acontece de forma geralmente escondida. A gente, na verdade, começa por coletando uma nova base de dados em Benin, na África, na parte oeste, costa oeste da África, e a gente coleta dados sobre políticos, sobre, para ser um pouco precisa, municipalidades, onde estão, então características políticas, características municipalidades. Também coletamos informação, e eu serei preciso sobre que tipo de informação, sobre os contratos que são acertados entre políticos que estão concorrendo a uma eleição e conglomerados ou empresas.
nesse contexto. É interessante para o Benin não somente porque conseguimos coletar esses dados, mas porque também é um exemplo de uma democracia com concorrência eleitoral, então há incerteza sobre quem pode ganhar a eleição comparado a quem não pode, mas também é um exemplo de um país em desenvolvimento que tem influência de empresas sabidamente dentro do governo. Obviamente é difícil quantificar, a gente vai tentar falar um pouco disso, mas, por exemplo, o presidente atual era de um conglomerado de exportação de algodão, que é uma das maiores exportações, então a gente está num ambiente com democracia, com concorrência, que podemos coletar os dados e ainda que há espaço para influência dessas empresas. Natan, tem uma pergunta do Cláudio. Diga aí. Vai lá, Cláudio. Pronto, estava em mudo. Natan, uma pergunta. Diga. Só para entender a motivação, a pergunta inicial. Vocês estão interessados em interações legais vis-à-vis ilegais ou dentro de interações ilegais entender que tipo de interações ilegais que você faz? Ou seja, isso aqui é uma história do tipo corrupção vis-à-vis formas, digamos, legais de você influenciar? Não ficou muito claro para mim, assim. Não, tá certo. Então, a gente está incluindo atividades ilegais também. Então, na verdade, a gente, em geral, eu diria que nesse contexto está mais focado em qualquer um dos possíveis mecanismos. Claro que tem um trade-off entre você ir de uma forma mais legal a uma forma mais ilegal. Aqui, em geral, você pode pensar num contexto em que as leis não são tão claras. Então, pode ser que nomear um candidato realmente seja legal, mas que vão ter diferentes, uma forma extensiva, digamos, de que tipo de influência você pode ter, mesmo no âmbito legal. No mesmo âmbito legal, você vai querer influenciar. Você pode dar uma doação de campanha legalmente, ou você pode pedir para que ele nomeie um afiliado seu legalmente. Então, a gente não vai se ater demais, porque as leis e o controle dessas leis não é muito preciso, mas estamos mais interessados entre todas as possibilidades que uma empresa possa influenciar uma eleição política, quais que são escolhidas. Tudo bem? Acho que o Cláudio tem um follow-up. Eu vou... Quando o Cláudio conseguir unmute, ele me para de novo. Então, eu vou continuar e falar que dentro desse mecanismo que a gente acha com essa base nova de dados, a gente coleta informação não só sobre características de políticos e características, digamos, das empresas ou da relação entre as duas, se precisamente o político ele informa que a empresa pediu alguma influência mais direta ou indireta, e aí a gente pode coletar e a gente cria um índice de quais são os tipos de interações entre esses conglomerados e políticos concorrendo, construir um índice de formas mais indiretas até formas mais diretas. Por exemplo, nomeações de burocratas, nomeações de cargos públicos, controle do orçamento, até algo bem mais indireto, que é uma promessa de campanha ou de refinanciamento, em que a gente mostra de forma reduzida e com alguns experimentos que conduzimos nesse survey, principalmente que incerteza política, por exemplo, maior concorrência política que faz com que o candidato que vença seja mais incerto, haja mais incerteza sobre quem será reeleito, esse aumento de incerteza aumenta a quantidade de formas diretas de cooptação de Estado. Então, entre esses mecanismos que a empresa pode escolher, ela aumenta a quantidade que é de forma direta, captura direta, e eu seria preciso como a gente define isso, em resposta, aparentemente associado, a um aumento da incerteza política. A gente mostra isso tem primeiro uma especificação OLS, depois a gente vai usar um experimento quase natural de uma reforma que acontece no Benin, e depois temos algumas evidências experimentais que nós extraímos, e depois vamos tentar entender esses efeitos de aumento de controle direto de empresas sobre legisladores e aumento total de cooptação de Estado, não só a forma direta, mas total, por um modelo teórico de relação de principal agente, em que a firma quer aumentar seus lucros,
ao tentar induzir políticas que distorcem o mercado e que influenciam negativamente o bem-estar do consumidor. Vamos tentar entender como essas relações afetam as estruturas de mercado e o mecanismo pelo qual podemos observar esse tipo de correlação em forma reduzida. E o que a gente vai achar, e uma das implicações principais, é que políticas que muitas partes da literatura, ou mesmo intuição, acreditam que diminuiriam cooptação de Estado, diminuiriam possivelmente corrupção, por exemplo, na verdade, quando você introduz essa margem pela qual as empresas podem reagir, então elas não somente aumentam ou diminuem distorções, mas elas escolhem o modo pelo qual essas distorções são implementadas, implicam que algumas das políticas públicas que poderiam, em outros contextos, diminuir essa cooptação, não funcionam bem aqui. Por exemplo, um aumento de concorrência eleitoral, aqui não vai ser uma panaceia que vai dar mais consolidação democrática e melhor bem-estar aos consumidores. Porque a concorrência eleitoral, nesse contexto, e eu vou levá-los ao longo dessa história que nós vamos mostrar, que o aumento da concorrência eleitoral gera maior incerteza para a firma se aqueles que eles cooptaram e têm conexões estará no poder no próximo período. Então, eles mudam a forma de controle para uma forma mais direta e maior controle do Estado em si. Então, isso implica que tem um efeito contraintuitivo ou na direção contrária, de que concorrência eleitoral vai melhorar, vai remover, vamos dizer, políticos ruins. Então, tem uma pergunta do Daniel. Claro. Fala, Daniel. Obrigado por estar apresentando aí. Isso que você falou agora de que porque tem substituição, algumas políticas ficam inefetivas, parece sugerir que tem interações entre as políticas, né? Que de repente, se você faz um conjunto amplo, tem efeito, mas se fizer individualmente, não tem. Tem alguma coisa assim? Então, só para clarificar, deixa o Daniel em linha, quando você diz interação entre as políticas, você quer dizer interação entre o tipo de soluções que as empresas querem e a forma que elas implementam, ou diferentes em diferentes indústrias? Você diz? Isso. Imagina que tem duas formas do cara influenciar o governo. Tem a forma A e a forma B. Você faz uma política contra A, não adianta porque tem um B. Você faz contra o B, não adianta porque tem um A. Mas se você faz as políticas bloqueando os dois caminhos, aí você tem efetividade. Exatamente. Então, esse vai ser um dos grandes pontos do paper. A gente vai mostrar que tipo de política... Então, o modelo vai permitir ambos. Vai permitir que você faça um conjunto de opções de controle direto e indireto. E a gente vai mostrar que tipo de política realmente conseguem bloquear e gerar diminuição ambos do controle direto e das distorções, e outros tipos de políticas só vão mudar a forma com que há esse controle. Eu vou ser mais específico. Então, realmente isso daqui vai vir em breve. Então, para continuar, deixa eu falar um pouco da coleta de dados, que é uma coisa nova. Como você pode imaginar, é bem difícil coletar dados estruturados sobre esse tipo de interações. Então, como nós começamos, antes das eleições de 2019, eleições de prefeitos e legisladores. Então, teve uma eleição em 2015 e antes das eleições de 2019. Então, a gente vai a campo em fevereiro e a gente começa por conduzir umas entrevistas estruturadas de agentes que sabemos que são importantes nesse contexto, CEOs de empresas grandes, que sabemos que têm conexões, gerentes de campanha e assim por diante, que à medida que nós perguntamos sobre interações, geram nomes que podemos tirar amostras. Então, a partir disso, temos uma amostra de 311 políticos, de ministérios, deputados, legisladores, prefeitos e agentes que interagem. E essa amostra de 311, e eu vou explicar como nós coletamos e como fazemos algo para tratar da qualidade desses dados, eles vêm de grande parte, cobrem geograficamente grande parte do Benin. E não parece que há diferença entre os políticos que nós tiramos uma amostra, as comunas. Então, municipalidades aqui vão ser chamadas de comunas e um ambiente geográfico maior será chamado de departamentos. Então, prefeitos são prefeitos de comunas e legisladores, deputados são deputados de departamentos. E a gente mostra que os políticos que nós temos alguma amostra parecem ter ser de comunas com características observáveis parecidas com as que demais. O que nós fazemos... Tem uma pergunta do Vinícius. Diga. Oi, Vinícius.
Oi, Natan. Natan? Diga, tudo bem? Beleza. Então, só uma pergunta de contexto. Quais são as clivagens étnicas aí? A gente deveria esperar competição política como espécie de politics of fear, que tem um excedente, que eventualmente pode ser distribuído entre a firma e o político, uma distorção que seria aceitável em termos de accountability por causa desse outro nível de clivagem étnica ou não? Como é que é o contexto no Benin? Então, eu vou falar um pouco do contexto em já um slide aqui embaixo. Então, só para antecipar que essas clivagens étnicas não são tão proeminentes no Benin como em outras sociedades. Aqui realmente vai ser sobre interações entre, digamos, grupos de poder e grupos de firmas. Então, certamente tem relações que o presidente atual, ele tem as relações com grupos de exportação de algodão, anteriores tem com outros tipos de firmas. Então, é um contexto mais de... As empresas seriam mais em termos de indústrias de exportação, de bens homogêneos, e preferências de eleitores a gente está num contexto de representação proporcional. Eu vou entrar em um detalhe, mas deixa eu falar que a partir desses três anos políticos, como é que a gente usa essas entrevistas para conseguir categorizar tudo? A gente faz basicamente uma amostra em cadeia. Então a gente começa pela política, suas características individuais, relações entre firmas, eu vou explicar como a gente mede isso. E a gente depois prossegue aos nomes que eles dizem de empresas, outros políticos que estão associados. À medida que eles falam quem são esses, a gente começa a aumentar a amostra a partir disso. Então, uma técnica conhecida. E no final das contas, a gente basicamente junta esses dados a níveis de políticos que respondem sobre suas relações, sobre suas características individuais, experiência, idade, assim por diante, assim como suas relações ou acordos com empresas. Nós também fazemos alguns experimentos que eu já falarei no meio desses surveys e juntamos com informações a nível de comuna, a nível de municipalidade ou departamento, incluindo luminosidade, características de quanto de imposto de orçamento eles conseguem, e juntamos isso com dados eleitorais de 2015 da eleição anterior. Então, só para responder a um pouco da pergunta do Vinícius, dar um pouco de contexto rápido. Então, Benin, colônia antigamente francesa, que ficou independente em 1960, e basicamente entre 72 e 90 tinha uma ditadura durante 18 anos, e depois eles têm uma transição que era considerada na época um modelo para a África subsaariana, África principalmente do Oeste, de transição para a democracia, especialmente liderado pela França, pela União Europeia. E a Assembleia era representativa de todas as facções políticas, então aqui é mais preferências políticas do que estritamente étnico, eu considero. Mas, no entanto, a Constituição que foi gerada em 1990 foi uma Constituição com muitos partidos, na verdade, centenas de partidos fracos e com alta ocorrência de mudança de partidos. Tá? E é um contexto de lista fechada com representação proporcional. Então, uma das perguntas que você poderia ter é, olha, se você está tentando extrair informação sobre como as empresas se relacionam com políticos, parece meio complicado só ir no survey e perguntar. Claro que eu acho que essa pergunta é difícil por natureza, então nós queremos realmente entender esse processo e fazer o melhor possível. Então, o que nós fazemos é tentar extrair esses dados com o maior número de controles sobre a qualidade deles possível, e tem 4 jeitos que nós tentamos fazer isso. O primeiro é que a gente não se baseia somente nas respostas de políticos. Se lembre que nossa amostra é de políticos e nós perguntamos a eles sobre que tipos de relações, interações você tem com as firmas. A gente olha as respostas deles, olha respostas em outras perguntas, por exemplo, quanto tem de doação de campanha, e valida externamente com testemunhas locais, por exemplo, operadores de firmas, operadores de campanha e outras pessoas que são envolvidas, por exemplo, se não me engano, organizações não governamentais e outros tipos de dados, para validar externamente. E isso nós não somos os primeiros a fazê-los, mas isso gera uma confiabilidade maior dos dados. Segundamente, a gente faz um experimento em lista para ver se há um viés maior de quando introduzimos uma pergunta mais sensível,
se há um viés de resposta em outros itens comparado ao grupo de controle. O viés que nós perguntamos nessa pergunta específica não é exatamente o outcome que nós estamos medindo. A gente pergunta se em itens, quais os tipos de organizações que você tem conexões. Então, basicamente, a gente pergunta algo como quanto desses grupos de indivíduos você se considera afiliado, e a gente introduz uma item a mais para o grupo de tratamento para ver se isso muda a probabilidade de falar sobre alguns dos outros itens. Então, um experimento em lista para ver se há algum viés, algum anúncio de viés sobre informações sensíveis. Isso não parece estar muito presente. Os outros dois tipos de teste que conduzimos, o primeiro é que a gente também coleta dados sobre outcomes alternativos, por exemplo, relações entre políticos e eleitores, ou transferências de renda, e vamos comparar ao que foi achado em outra literatura. Então, não é diretamente relacionado ao paper, mas vamos conseguir replicar com essa nova base de dados o que outros papers da literatura acharam. E, finalmente, a gente faz vários testes de placebo. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Então, só para mostrar um pouco, a gente está num contexto em que há muita competição eleitoral. Então, em 2015, a gente vê que a margem de vitória em 2015 era pequena, então há concorrência eleitoral e a concentração de partidos era razoavelmente baixa, num contexto em que há interações entre empresas. Então, isso vai dar variação importante para a gente. Então, tudo isso foi dizer que, tá bom, Nathan, você pode coletar dados sobre políticos, dados até sobre empresas, dados sobre comunas, municipalidades, mas a grande inovação desses dados é conseguir observar, e com dados que vamos testar e validar, um índice ou essas respostas sobre o tipo de interações estratégicas entre empresas e entre políticos. Então, o que nós perguntamos, para ser um pouco mais preciso, é que tipo de requerimentos que os operadores ou que as empresas pedem em troca de recursos transferidos para a sua campanha. Tá bom? Tem vários itens e nós agregamos eles no índice de 0 a 6, 0 sendo a forma mais indireta, por exemplo, pedidos de mudanças de programa na campanha, só refinanciamento, até um nível muito mais direto de cooptação do Estado, seja propina, controle do orçamento pela empresa, ou controle burocrático, controle de recrutamento, por exemplo, nomeações de burocratas ou de pessoas que implementam políticas favoráveis à empresa. E tem uma pergunta do Cláudio. Diga, Cláudio. Perguntinha rapidinho, só para entender o contexto. Claro. Aqui você tem... Como é que é? Porque parte da dinâmica, imagino eu, de contribuições de campanha, etc., tem a ver com isso é legal, como se faz. Você pode só dizer um minuto, só explicar para a gente um pouquinho desse contexto para entender como funciona a contribuição de campanha? Claro. Que é importante para entender esse tipo de coisa. Claro, então eu vou até entrar em mais detalhes, mas doações de campanha são legais no Benin. Na verdade, eu vou falar em breve que teve uma reforma que diminuiu um pouco sobre os limites de campanha. Eu quero só ver que eu tenho uns slides a mais, ou talvez fale um pouco mais depois com o Cláudio, mas doações de campanha são legais e, na verdade, empresas são bem influentes em termos de doações de campanha. Então, digamos o equivalente a uns milhões de euros, por exemplo, e maior parte do dinheiro para as disputas eleitorais vem de doações de campanha. São legais. Em 2018, então, na amostra, e algo que a gente vai explorar, tem uma reforma eleitoral que coloca um cap, que coloca uma diminuição no tamanho de doações. Mas as doações são legais em si. O que a gente está perguntando aqui é, basicamente, a contrapartida das doações. Então, a gente está tentando validar o que foi pedido, ou o que tipo de influência essas empresas têm. Outra coisa que é importante ter em mente também para o modelo teórico é que, embora haja doações de campanhas, a economia do Benin não é grande o suficiente, então são poucas empresas por distrito, digamos, que realmente têm influência, que podem doar e têm conexões com cada político. Então, tem uma pergunta, desculpa, só mais uma pergunta rapidinho.
Vocês não perguntaram sobre contratos diretos que a empresa receberia do governo? Porque aqui nessa lista não aparece algo que seja contratos diretos. Então, a gente tem, vou te mostrar que a gente está mais agregado, a gente tem uma lista maior e a gente também tem algo sobre doações de campanha no survey também. Então, talvez isso é o que, entre várias respostas que nós temos, e nós temos que agregar de uma forma que seja mais fácil de categorizar de forma direta ou indireta. Nós também temos mais perguntas que eu não vou mostrar por questão de tempo, em termos de valores de doação de campanha e alguns benefícios, mas eu diria que os benefícios, talvez, que você esteja referindo, estão implícitos em targeting public goods para setores ou mercados específicos. Então, políticas que vão ser dadas para o seu setor específico. Então, talvez... Não, mas isso é um pouco diferente, né? Desculpa, rapidinho, só para ser claro. Ou seja, uma coisa é eu, como empresa, vou doar porque eu vou receber um contrato daquele político para construir uma estrada. Sim. Então, isso é uma relação direta entre a empresa e o político, que não tem a ver com targeting de public goods. Na verdade, isso é um benefício completamente direto e apropriado 100% por mim, né? Não, é verdade. Então, eu diria que isso é o que eu vou apresentar hoje. Eu tenho mais dados. Talvez a gente tenha que conversar um pouco mais sobre outros tipos de doação e dinheiro, mas eu não creio que temos alguma coisa específica sobre contratos específicos que são dados para essa empresa. Nós temos, talvez esteja em um agregado de alguns desses índices e a gente, obviamente, vai agregar todas as respostas conjuntamente. Mas eu diria que uma coisa a enfatizar é que a gente tem algo que a gente pode ter índice de uma relação indireta até uma relação direta, que agregamos para tentar gerar algo que seja mais perto da nossa pergunta de interesse aqui. Então... Tem uma pergunta também do Daniel. Diga, Daniel. Só para entender essa coisa do índice. Não é que vocês têm 6 medidas diferentes de coisas e vão fazer regressão para cada uma. Vocês criaram realmente um índice e esse vai ser variável dependente e aí vocês escolheram a ordem dado que vocês acham que é mais ou menos direto. Exatamente. Então, isso vai ser... Isso a gente também... Eu vou mostrar... No paper tem várias coisas robustez, então a gente faz para alguns casos específicos. Então, não precisa se ater muito a esse C0 e C1, mas certamente que tem uma ordem, talvez mesmo estocástica, mas uma ordem de algo que seja mais indireto para algo que seja mais direto. E vamos ter uma variável... Essa é o melhor que eu acho que a gente consegue coletar em termos de variáveis dependentes e de formas diretas a indiretas de controle. Mas certamente a maior parte das especificações que eu estou mostrando será baseada nesse índice de captura direto. E aí eu vou mostrar depois, tem no paper, alguns experimentos não usando estritamente isso. Então deixa eu só continuar a falar que esses dados mostram variação. Então a grande variação em termos dos tipos de demandas que as empresas têm em relação aos políticos. Por exemplo, temos aqui 16% querendo controle burocrático, outra quantidade que é controle de nomeações, menos em modificações programáticas e assim por diante. Então, temos certa variação que vamos explorar. Então, só puxando um pouco, a gente vai ter duas grandes formas reduzidas aqui. Uma forma reduzida é usar esse índice de controle direto, justamente que o Daniel estava associando, e comparar comunas e políticos. Então, mostrar aqui lugares que têm uma margem de vitória maior. Então, maior concorrência eleitoral. O que acontece com essa forma direta, controlando por características de políticos e comunas. Isso só para dar uma evidência que há uma correlação nos dados. E essa correlação vai ser robusta a mudanças pequenas nesse índice. E depois a gente vai usar mais um experimento quase natural, explorando essa reforma eleitoral de 2018. E tem um terceiro grupo de resultados no paper, que são quando a gente, na verdade, introduz um experimento no final do survey, perguntando a esses candidatos o que ocorreria com essas demandas, com o aumento de concorrência eleitoral. Falarei um pouco em breve. Então, só o primeiro passo nos dados, a primeira especificação, a gente olha comunas que têm tradicionalmente mais concorrência eleitoral, por exemplo, que têm uma menor margem de vitória. O que acontece em termos das demandas e interações de equilíbrio com essas empresas? Esse Y, que é esse índice que nós construímos, agregado, e vamos controlar por
possivelmente por efeitos fixos de departamento, então comparar comunas geograficamente mais próximas, com as mesmas características, e os políticos que estão se candidatando com características similares. Então, basicamente, o que estamos tentando extrair é se menor concorrência eleitoral historicamente, então, maior margem de vitória é associado com, por exemplo, menos controle direto, menos desse índice, e isso que observamos nos dados, nessas primeiras 3 colunas, controlando, basicamente é um resultado bem robusto, que mostra que um aumento da margem de vitória na dimensão que é importante, entre o primeiro e o segundo colocado, diminui, em média, as interações entre conglomerados e políticos, fazendo-os ficar de forma mais indireta. Se olhar para a 4ª coluna, é um teste placebo mostrando que se usássemos uma margem de vitória que fosse não proeminente, não importante, os efeitos não estão presentes. E a 5ª e 6ª coluna é um teste placebo que é bem context-specific, específico ao contexto. Porque no caso do Benin, você tem que os legisladores, a níveis de departamento, estado, não têm controle sobre procurement, sobre leilões ou sobre o orçamento nacional, e também, coisa bem específica que eu aprendi sobre esse contexto, eles não podem nomear, esses deputados não podem nomear posições burocráticas. Os prefeitos podem, mas esses deputados a esse nível não podem. Então, quando fazemos a mesma especificação nesse grupo, os resultados não estão mais presentes. Naturalmente, esse tipo de evidência tem as limitações naturais de um OLS, então você poderia pensar que tem coisas certamente que não estamos observando dentro dessas interações. A concorrência eleitoral em certas comunas, historicamente, pode estar associada a diferentes empresas, diferentes organizações que estão nesses lugares. Então, o que a gente explora é basicamente uma lei que foi passada em 2018, uma reforma eleitoral. Falando já para o Cláudio, essa reforma eleitoral também teve alguns efeitos sobre financiamento de campanha, mas o efeito principal, pela qual ela foi passada, foi para diminuir o número de partidos no Benin. Então, como eu havia dito, a Constituição original gerou vários partidos, uma fragmentação partidária incrível. Então, na época, vários dos organizações civis e políticos, incluindo o presidente, queria que houvesse um aumento da representação nacional. E, para isso, eles passaram essa reforma, que, na verdade, colapsava o sistema de muitos partidos existente para um sistema de competição de 2 partidos em bloco. Então, basicamente, vários partidos ainda podem existir, mas para cada eleição, por exemplo, a comuna, para cada eleição de prefeito, só poderia ter 2 grupos de partidos competindo. Então, 2 blocos. Então, vários outros partidos poderiam existir, mas eles teriam que se integrar em blocos para competir um com o outro. Então... Tem uma pergunta do Cláudio. Claro. Não, só rápido um comentário. Naquela sua tabela anterior, digamos assim, esse placebo que você faz é um pouco esquisito no sentido de que, pelo menos o argumento, eu acho, né? Porque no Brasil, deputados também não podem nomear ninguém no nível local, nem deputados vão afetar contratos no nível local, no papel, mas na prática existe uma relação simbiótica super forte entre deputados que precisam de votação de um lugar e prefeitos locais, né? Então, assim, me parece um argumento um pouco assim, tudo bem que, né, de jure é uma coisa, de fato, a gente precisaria entender um pouco mais como é que esse political interaction entre local politicians e né, politicians mais agregados funciona para entender essa, digamos assim, esse placebo. Não, concordo que também, possivelmente, há interações, então a gente passa um pouco mais de termo no paper escrevendo, que não é, certamente que no Brasil não pode, tem essa parte de júri aqui, mas no Benin parece ser que as interações locais com níveis mais de departamento parecem ser mais distantes, pelo menos nossas observações no campo, e algumas das evidências, algumas das leis constitucionais que a gente coloca estão lá dizendo isso. Eu vou dizer que o ponto é well taken, que eu preciso explicar mais, mas eu vou talvez passar isso um pouco para a parte de Q&A, para poder só enfatizar das especificações que eu quero mencionar de experimento quase natural, mas podemos conversar mais sobre isso no final. Mas o ponto o well taken, eu só enfatizar que
tem uma separação maior do que outros países, da parte local para a parte mais de um departamento mais nacional, mas eu vou dever esses detalhes para o final da apresentação para poder passar um pouco mais o que eu queria falar. Então, essa reforma eleitoral, o que a gente cria é um grupo de tratamento, um grupo de controle, que são os lugares, as comunas que já tinham uma competição com 2 partidos, pois, então, não seriam realmente afetados por essa reforma eleitoral diretamente. E tem um grupo de tratamento que, em 2015, nas eleições anteriores, tinham vários partidos competindo. Então, havia uma concorrência eleitoral possivelmente maior, pelo menos condicional nas observáveis, e agora são afetados por essa reforma que colapsa o número de, por exemplo, dezenas de partidos para apenas 2. Então, a gente pode comparar esses grupos. E aqui nós vemos que não parece ter algum sorting geográfico específico, ou sorting por necessariamente margem de vitória, mas a reforma é feita a nível nacional para colapsar o número de partidos, e vai ter algumas comunas que já tinham apenas 2 partidos que realmente não serão tão diretamente afetados, comparado a um grupo de tratamento, tinham muito mais concorrência eleitoral e vão sofrer esse choque. Então, teremos uma especificação meio análoga, que é qual o efeito de tratamento aqui, que é essencialmente uma redução, o processo de concorrência eleitoral, sobre a demanda de equilíbrio de relações diretas ou indiretas. E o que a gente vê é o mesmo tipo de sinal, uma evidência mais robusta sobre que você diminuir a concorrência eleitoral, diminui a forma direta de captura. Também esses resultados são bem robustos a mudar realmente as construções de índice, preservando largamente o que eu acho que é bem intuitivo, e a literatura diz que é uma forma mais indireta a uma forma mais direta. A gente faz um bocado de placebo aqui para mostrar que esses resultados não são lidados por outliers. A gente tem o chamador jackknife. A gente também mostra que não parece ser algo que não seja muito esse tratamento, porque a gente re-randomiza quem é tratamento e quem é controle, e mostra que nossos resultados são bem estatisticamente negativos relativos a essa re-randomização. E tem muitos mais exercícios no artigo. Por último, uma última coisa que a gente faz para validar esses resultados em si, sem contar a validação dos dados que é feito por outros outcomes, no final do survey de uma parcela de respondentes, a gente pergunta como é que essas demandas das empresas mudariam se o número de candidatos na próxima eleição aumentasse. Claro que isso depende sobre crenças, mas a gente pergunta isso para 117 e a gente depois compara as respostas que esses mesmos candidatos, esses mesmos políticos, falaram para essa resposta, comparado à resposta deles na pergunta original, sem uma mudança de número de candidatos, e a gente ainda vai achar esse efeito negativo, estatisticamente significativo. Então, basicamente, para me resumir, certamente eu diria que não sei se tem uma evidência assim perfeita, porque é difícil aleatorizar perfeitamente demandas de equilíbrio de interações estratégicas entre empresas e políticos, mas o grupo de evidências de TGOLS e de experimento quase natural, experimental e com validação externa nos sugere que aumentos de incerteza eleitoral, incerteza de quem vai ficar no poder no próximo período, aumentam as formas diretas de controle sobre ou cooptação do Estado, pelo menos aquelas que nós conseguimos medir. Nós tínhamos isso em mente e vamos tentar interpretar. Eu vou mostrar um modelo bem simples, que é bem rápido de falar, mas que vai realmente tentar nos dizer por que a gente espera que isso ocorra e qual o tipo de teoria que nós pensamos que esteja acontecendo aqui. Então, esse é um jeito mais simples, só vão ser uns 2 ou 3 slides, mas eu quero realmente realçar qual o tipo de mecanismo que nós temos em mente. É quase que uma escolha que a firma tem. Então, a gente pensa que existe uma empresa e você pode pensar uma coalizão, mas existe uma empresa aí num certo mercado, num certo lugar, numa certa comuna, que deseja obter distorções, políticas distorsivas 1000. E você pode pensar nessas políticas distorsivas, eu estava sendo um pouco abstrato antes, perdão, mas as políticas distorsivas podem representar regulações maiores ou impostos maiores sobre seus competidores. Então, de algum jeito, essa empresa que tem conexões deseja afetar seus concorrentes para obter, por exemplo, maior poder de mercado e maior lucro.
Como é que ela pode induzir essas distorções? Ela não pode implementar essas políticas de regulação por si próprio, mas ela pode induzir essas políticas por meio de transferências ao político em si, ao legislador. Então, ela pode oferecer W, uma compensação W, em troca de uma política que a beneficiá-la, 1000. E essa política vai aumentar seus próprios lucros, que eu vou chamar de P, mas vai ter um trade-off aqui que políticas torcíveis a gente vai dizer que vão diminuir o bem-estar do consumidor. É assim. Então, embora a empresa realmente adoraria ter todas as distorções do mundo, ela vai ter que pagar por isso, porque a gente vai ter preferência do político. E a preferência do político ele gosta desses retornos privados, pode pensar em private rents, ganho de carreira, dinheiro, poder, etc. Mas ele também tem algum peso sobre preferência sobre o bem-estar dos consumidores. O peso relativo é dado por gama. Então, aqui o jogo a empresa gostaria de realmente aumentar os lucros, mas ao aumentar o lucro, vai ter que pagar mais para compensar as perdas de bem-estar social. Porque o político pesa isso também. O grande twist aqui do modelo é que vai ter um certo tipo de hold-up problem. Um problema assim temporal que a gente vai dizer que as empresas negociam com os candidatos antes das eleições, então oferecem doações, por exemplo, oferecem transferências W antes das eleições, mas só vão poder receber essas políticas depois das eleições. Então, na verdade, tem um risco, a gente vai dizer uma probabilidade 1 menos P, que aquele político ao qual a empresa contratou distorções pode não ser reeleito, então com probabilidade 1 menos P ele não é reeleito e seu pagamento pode ser perdido. Então ele fez um pagamento W que pode ser perdido porque aquele que iria implementá-lo não estará mais presente. Com probabilidade de P, aquele político que foi cooptado ou que tem essa transferência vai ficar no poder e garante a implementação dessa política. Então, nesse contexto, falta só uma coisa para dar aquela fechada no modelo, que é justamente onde entra a pergunta do Daniel sobre o que é controle direto e a interação entre controle direto e indireto com a escolha de distorções. Então, você pode pensar, a empresa nesse mercado quer certas políticas que as beneficiem, mas agora eu introduzo a variável tal, entre 0 e 1, que é quão direto ela vai querer que essa distorção seja implementada. Uma analogia que vale sobre teoria de contrastes é que tal mais próximo de 1 é um tal mais controle direto. Então, só pode pensar que você fez um controle direto, ou seja, tem um contrato com a empresa que é mais simples de influenciar, de garantir que seja feito, ou, de outro modo, um contrato mais completo. Então, as distorções 1000 vão ser com maior probabilidade garantidas, mesmo se aquele político aos quais você contratou perca. Então, no modelo, controle direto é custoso, mas ele faz com que tenha maior probabilidade que as distorções sejam preservadas, mesmo que o político cooptado perca. Então, tem uma pergunta do Daniel. Diga, Daniel. Rapidinho, só para entender. Você falou em alguns momentos firmas no plural e o subscrito I, mas tem uma firma só, né? Então, nesse modelo simples que eu estou apresentando aqui, por questão de tempo, tem uma firma só. Você pode imaginar que só tem somente uma firma realmente influente conectada, que é razoavelmente apropriado para o contexto do Benin, ou pensa que tem uma coalizão de firmas dentro de cada indústria, que concorda sobre qual política 1000 para distorcer. Pode ser 2 firmas que estejam de acordo. Mas, por enquanto, somente por simplicidade, pensa que tem uma firma em cada mercado ou indústria. Então, esse jogo é de uma firma com um político, por exemplo. Somente para ficar mais simples. Mas obrigado pela clarificação. Então, o que isso quer dizer? Eu sei que parece um pouco matemática aqui, mas vamos por pouco. Com probabilidade P, no canto esquerdo, a firma que contratou, pagou W para ter esses benefícios e vai receber com certeza os lucros com distorções. Porque com probabilidade P, o político ao qual ele tinha contratado as distorções vai permanecer no poder.
Com probabilidade 1 menos P, esse político vai se perder e ele vai ser removido. Isso quer dizer que tem uma certa possibilidade que esse custo W seja perdido. Agora, se o controle for direto, tal, ele pode preservar essas distorções. Então, o que é controle direto aqui? Pode pensar que é controle direto dos burocratas. No limite, se você controla toda a burocracia e todo o Estado, não importa muito se o político perdeu ou ganhou, que você tinha concordado, porque as distorções vão ser implementadas. Então, caso aquele político optado perca, você ainda garante as distorções são preservadas com probabilidade tal, mas com probabilidade 1 menos tal, a empresa tem que ficar com os lucros sem distorções. O pagamento W foi feito com certeza, mas ele só recebe o lucro com distorções, ou se o candidato preferido é eleito, ou se o candidato preferido perde, mas ele ainda tem controle direto sobre o Estado com alguma probabilidade. E ele tem que compensar o político de forma suficiente para lidar com as percas de bem-estar do consumidor. Então, claro, a empresa prefere ter lucro maior, mas vai ter que, quando tem lucro maior, isso quer dizer que tem mais distorções e vai ter que compensar mais o político por isso. Resumindo a ópera aqui, é que esse modelo, a forma simples do modelo, gera esse problema em que a empresa I está maximizando o seu lucro esperado e as preferências de fato dela são uma preferência de lucro, mais gama bem-estar social. Então, basicamente, ela internaliza o benefício para a população de ter menos distorções, porque vai ter que pagar mais o político para mantê-las. Então, isso é algo importante que se gera depois, tá bom? Então, tem as preferências de fato. Embora a preferência da firma não seja para bem-estar social, ela internaliza isso por ter que aumentar as compensações ao político. Então, como é que a gente explica o que a gente acha em forma reduzida? Tirando a condição de primeira ordem desse modelo bem simples, começando pela equação em termos de μ, tá? O benefício marginal de distorções é igual ao custo marginal de distorções. O benefício marginal é aumentar o lucro da empresa. O custo marginal é que aumenta o pagamento que tem que ser feito ao político, ou seja, maiores distorções de mercado aumentam os custos de bem-estar social, que aumentam os pagamentos para ele. Nesse modelo mais simples, pode ver que não tem probabilidade P nessa segunda equação. A probabilidade de ser reeleito ou não, não importa, porque as realizações, a escolha de distorções só ocorrem no caminho de equilíbrio onde elas acontecem. Tá? Mas a equação interessante aqui, e esse tal é aquele índice que, basicamente, aproximadamente aquele índice que nós tentamos observar, é que o custo marginal de controle direto tem que ser igual ao benefício marginal. O que é o benefício marginal? O benefício marginal só ocorre caso o candidato não seja conectado, não seja reeleito, que ocorre com probabilidade 1 menos P. Porque se ele fosse reeleito, eu tenho as distorções garantidas. Então, o benefício marginal é, caso aquele candidato seja reeleito, eu tenho um ganho de probabilidade de receber distorções, em vez de não ter distorções. Tá claro? Então, é uma simples ideia, mas essa ideia em si é o que consegue gerar aquele efeito. Então, o efeito que a gente tinha encontrado, eu acho que em diversas especificações, no modelo, na parte de forma reduzida, é explicado aqui pelo seguinte fato. Menos concorrência eleitoral, então um aumento em P, menos concorrência eleitoral, gera uma diminuição no controle direto. Por quê? Porque controle direto nesse modelo, e realmente como a gente interpreta com nossa experiência no campo, é que controle direto é como se fosse um seguro que a empresa obtém para garantir que as distorções que ela quer sejam implementadas, mesmo que aquele candidato preferido, que eles têm conexões, perca. Então, eu quero implementar distorções tributárias de qualquer jeito. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso dizendo, dado uma probabilidade de P, eu obtenho essas distorções tendo controle dos burocratas, para começar. Mas se é muito improvável que meu candidato perca as eleições, eu não preciso tomar essa ação custosa.
Então, o seguro de ter controle direto tem maior valor quando tem mais incerteza eleitoral. Tá bom? Então, esse é o mecanismo que a gente basicamente interpreta a forma reduzida de forma mais direta. Tem alguns resultados no paper que não é só o controle direto que diminui com certeza eleitoral, mas também o controle total, direto mais indireto, e isso também é gerado automaticamente no modelo. E, por último, tem uma outra forma reduzida, por questão de tempo eu não falei muito nesse paper, mas que um aumento de certeza eleitoral, então uma diminuição dessa concorrência, se vê um aumento de transferências entre empresas e políticos, e no modelo isso acontece porque há maior probabilidade de distorções serem implementadas, então o político, sabendo disso, sabe que pode extrair mais ganhos dessa empresa. Tá bom? Então, não se preocupem que parece que tem 37 slides, eu tenho uma opção, vou diminuir um pouquinho. Eu só quero falar que essas ideias aqui é de um modelo um pouco mais simples, mas no paper em si, a gente, na verdade, mostra que, por exemplo, essas funções de lucro e funções de bem-estar social que a gente, aqui nesse modelo, eu só escrevi, podem ser microfundamentados para o modelo típico de consumidor com competição de Cournot. A gente explica que parece que essa competição de Cournot é bem apropriada para um contexto em que bens são bem homogêneos. E nesse mundo, o que essas distorções fazem é aumentar os custos marginais dos competidores. Ao aumentar custos marginais dos competidores, isso aumenta o lucro e o market share da empresa que é conectada e diminui o bem-estar social dos consumidores. A gente também mostra que esse tal, que no modelo que a gente apresentou é mais com uma probabilidade de obter distorções mesmo se um incumbente for removido, pode ser interpretado como um esforço direto de um burocrata. Então, se seu candidato com quem você tem um acordo perde, você pode, em vez disso, só gastar dinheiro para tentar incentivar um burocrata imediato implementar a política que você deseja. Isso mapeia a um tal que é um esforço de burocrata, e o H, que é o custo de controle direto, é o custo de incentivá-lo. Então, isso só são fundamentos aqui. Diga. Temos uma pergunta aqui do Vinícius. Diga, Vinícius. Oi, Nathan, só para entender como é que eu aplico um pouco esse modelo na prática. Eu sei que você vai estimar depois, mas pelo que eu entendi, você tem várias camadas de opção que você pode doar. Então, você pode ou praticar esse contrato, né? esse conjunto de políticas. Pode ser para o prefeito, pode ser para o presidente. Eu queria entender um pouco essa escolha discreta antes, como isso pode afetar o nível político que você doa. E a segunda é qual que é a restrição no contexto institucional do Benin que evita a firma doar para mais de um candidato. Então, como que essas coisas são complementares, eventualmente? Você doar para vários candidatos e você doar em vários níveis políticos? Então, níveis políticos aqui, realmente a gente está sendo um pouco agnóstico sobre níveis políticos, porque você pode pensar nesse modelo como dando computar diretrizes ou políticas que são implementadas, que têm controle local, e você pode tentar fazer doações presentes para coisas mais globais. Então, esse modelo é certo de uma simplificação nesse sentido, mas eu interpretaria dessa forma. A pergunta sobre doação de mais de um candidato, ela é bem interessante, então eu vou só resumir algumas coisas que a gente observa, que na verdade, na prática, a gente observa que no contexto de Benin, é raramente o caso que tem uma empresa doando, que tem muitas empresas doando para muitos candidatos, isso porque a economia é pequena e já tem, parece que, conexões históricas entre certos candidatos e certas indústrias. Eu vou dizer que eu vou deferir o final dessa pergunta um pouco para adiante, só para poder terminar essa parte do modelo e falar só brevemente sobre as políticas que a gente acha, e aí a gente pode continuar no Q&A, se estiver de acordo. Uma última extensão que nós fazemos nesse paper a gente endogeneiza a probabilidade de reeleição. Talvez isso esteja um pouco conectado o que acontece com várias firmas, mas, de novo, basicamente a gente permite que uma empresa que quer mais distorções possa aumentar a probabilidade de reeleição daquele candidato favorito.
o que você acha nessa extensão é que, de fato, as distorções de equilíbrio aumentam, e isso porque tem um segundo mecanismo pelo qual as empresas se beneficiam de distorções. Antes, distorções aumentavam o lucro, agora elas aumentam o lucro e também a probabilidade na qual esse lucro é obtido. Na contrapartida, a gente não consegue demonstrar nenhum resultado sobre a direção, se o controle direto aumenta ou diminui relativo ao modelo endógeno. E isso porque, embora o lucro aumente no caso endógeno, isso diria que tem maior valor de ter esse seguro, maior valor de ter controle direto, ao mesmo tempo a probabilidade de reeleição aumenta, o que diminui o valor desse seguro. Então isso gera uma maior nuance dos resultados. O que eu vou mostrar agora em termos de políticas públicas, em geral, é preservado nesse contexto, com eleições endógenas, mas gera-se uma maior nuance que eu adoraria conversar um pouco mais durante a parte de perguntas e respostas. Tá? Então, deixa eu só falar aqui uma pergunta anterior relacionada à pergunta do Daniel. No modelo, no paper em si, a gente estima estruturalmente com umas parametrizações, porque a gente tem essa forma direta de controle, um índice ou uma proxy para isso, características observáveis, mas aqui eu vou me ater um pouco a só as taxas comparativas que esse modelo gera. Então, em vez de quantificá-los, só direções de alguns efeitos, olhando justamente a 3 das políticas que são bem sugeridas na literatura, que são capazes de, talvez, diminuir corrupção, e a gente se importa com isso, porque diminuindo corrupção ou cooptação do Estado, diminui-se distorções de bem-estar econômico e possivelmente melhora-se outcomes que nós se importamos, por exemplo, desenvolvimento e assim por diante. E as 3 políticas que vamos olhar é uma melhora na seleção de burocratas, isso equivalente a um aumento do custo de controle direto, seja na interpretação microfundamentada, mas é assim que acho que se mapeia no modelo. Você pode aumentar a concorrência eleitoral, ou seja, diminuir esse P para ser mais perto dos 50%, ou melhorar a seleção de políticos, isto é, conseguir recrutar políticos que tenham maior peso para o bem-estar social. Não se preocupe, eu só vou tomar uns 3 minutos a mais, se estiver tudo bem com o Rodrigo, para discutir só as implicações desse modelo. Esse daqui é basicamente o resumo dos contrafactuais desse modelo mais simples, mas as intuições são geralmente preservadas. Então, o que acontece com uma melhora de burocratas? Então, acho que tem uma parte da literatura que diz melhora esses burocratas, gera-se mais estabilidade nas políticas, por exemplo, o civil service, e também mais estabilidade em governo. Isso deveria ser desejável. Mas, nesse caso, o que acontece é que as empresas, em vez de mudar a escolha de distorções, ela pode apenas mudar a escolha de se vai ser de uma forma direta ou indireta. Então, você aumenta o custo de cooptar burocratas. Muito bem, eu ainda tenho as distorções que eu desejo, mas eu vou implementá-las de outra forma. Então, isso neutraliza um pouco o efeito, gera um efeito contraprodutivo na outra direção de ter burocratas melhores. Então, não necessariamente é suficiente para você tornar um caso de bem-estar social melhor, estritamente melhor em termos de organização de mercado, só melhorando o controle dos burocratas. Pensemos agora em concorrência eleitoral. Concorrência eleitoral, às vezes desejável, por exemplo, term limits, porque você pode remover políticos que estejam sendo cooptados ou que tenham relações muito grandes com empresas. No entanto, nesse modelo, ele não vai ser uma panaceia. Não é suficiente ter mais concorrência eleitoral para diminuir o controle do governo ou essas relações simbióticas com empresas, porque à medida que você aumenta a concorrência eleitoral, essas empresas podem mudar de controle indireto para controle direto e preservar o tipo de políticas que ela deseja ser implementada. Mesmo no caso com reeleição endógena, você pode ainda ter esse efeito presente, diminuindo o ganho total que concorrência eleitoral tem. E por último, o que realmente poderia ajudar, que tipo de política realmente poderia ajudar o bem-estar nesse contexto, é realmente melhorando a seleção de legisladores. Como isso é feito? Basicamente, no modelo, se você conseguisse legisladores com maior gama, com maior peso para o bem-estar social, isso faz com que conseguir distorções é mais caro,
E ao escolher menos distorções, há uma complementariedade de ter menos benefícios de controle direto. Então, você ter políticos melhores que valorizam mais os eleitores locais gera, na verdade, benefícios de bem-estar para todos. Então, esse é o tipo de política desejável. Eu vou me ater aqui. Há maneiras que ainda estamos tentando pensar que isso possa ser implementado. Advocacia para os consumidores, organização local. Mas, em geral, isso necessita que se resolva um problema de ação coletiva. Então, só para concluir, e desculpa pelos 2 minutos um pouco de atraso, a gente aqui está tentando entender, num contexto de uma literatura que acha a existência de várias diferentes formas em que empresas se relacionam e tentam influenciar políticos, algumas formas legais e ilegais, isso é verdade, mas entre essas diferentes formas que são escolhidas e são possivelmente observáveis, por que você escolhe um e não a outra? E nós mostramos que isso parece ser determinado, ou um fator determinante é concorrência eleitoral e o ambiente político, que à medida que criamos essa nova margem extensiva pela quais empresas podem operar, elas são capazes de mudar algumas das nossas conclusões de modelos anteriores. Então, à medida que nós criamos uma margem e você permite mecanismos mais complexos de captura a empresas, elas podem remover os benefícios, por exemplo, de concorrência eleitoral aos consumidores. Consumidores possivelmente se beneficiariam de ter um incumbente cooptado que seja removido, mas agora a contrapartida é que isso gera outros tipos de incentivos para as firmas. Então, isso tem pode realmente gerar algum tipo de seesaw effect, um efeito meio gangorra, que gera persistência, pioras em termos de confiança na democracia, mas eu vou me ater aqui. Queria agradecer realmente todo mundo pelas perguntas e pela presença. Obrigado. Muito obrigado, Nathan. Excelente seminário. Vou abrir aqui as perguntas, tá? Então, quem tiver interesse. À vontade. O Vinícius bateu palma aqui, né? Vamos bater palma primeiro. Esquecemos aqui. Então, Áureo de Paula. Ok. Obrigado, Nathan, pelo seminário. Me pergunta, essas empresas são listadas em bolsa? Sim. Então, em geral, algumas das empresas são listadas na bolsa, especialmente as maiores. Então, eu não tive muito tempo para dar um contexto mais geral, então deixa eu talvez pegar isso para só uns 10 segundos. As maiores empresas aqui são empresas exportadoras, então as grandes exportações de Benin são, por exemplo, tipo cashew nuts, algodão e assim por diante. Então, as maiores empresas seriam listadas, mas empresas menores não necessariamente. Mas porque a economia é pequena, geralmente são as maiores empresas que têm alguma influência e que fazem doações de campanha. Minha impressão, eu não conheço a literatura muito bem, mas eu sei que há pelo menos alguns artigos relacionando política e ações, stock markets. Se não me engano, o André Matosi, que você cita um pouco antes, tem pelo menos um paper nisso, acho que Fissman e outros também. Sim, sim. Esse tipo de benefício que essas empresas estariam buscando se reflete em lucros, dependendo da proteção aos acionistas nessa bolsa regional aí, talvez se reflitam também no preço das ações. Então, talvez seja mais uma sugestão, não muito precisa. Talvez ver se tem alguma coisa aí no preço dessas ações que talvez ajude a esclarecer um pouco da relação de captura, benefício e incerteza política. Não sei se há alguma fruta aí a se pescar. É uma ótima ideia. A gente me sugerindo, eu acho que pergunta que a gente realmente quer entender, mas é difícil de observar, e isso realmente gera um outro outcome em termos de lucros, que talvez pelo menos dá uma outra proxy que a gente pode chegar. Obrigado, não, com certeza. Nathan tem uma pergunta no chat. Claro. Agora eu posso ver o chat, então, perdão. Eu acho que você consegue ver, mas se quiser eu leio. Não, eu consigo ver aqui. É do Roberto? 3.
Tá, então, a pergunta é sobre políticos que representam o setor e que são membros das firmas, ou seja, eles atuam nos dois lados, seria como resultado uma diminuição para os custos da firma. Então, essa é uma pergunta interessante, a gente pensou um bocado sobre isso. O modelo atual que a gente está apresentando é um pouco simples, isso é relacionado com o Daniel, então, por enquanto você pensa de uma empresa, se tivesse mais que uma empresa interessada, teria um outro parte do modelo que seria uma barganha entre essas empresas e tentar uma barganha dessas empresas que tentaria gerar alguma distorção de equilíbrio entre elas. Então, poderia pensar que tem um jogo anterior e que algumas que são mais influentes conseguem controlar. Se eu não me engano, então, se eu não interpretei errado, esses dois lados que ele se refere pode ser pessoas que estão na firma e que também tem políticos. Isso, no modelo, a gente mais ou menos interpreta no caso endógeno, que o P, que a probabilidade de reeleição é endógeno, porque você ao mesmo tempo está desejando conseguir benefício para a sua firma e ainda assim está melhorando a probabilidade do seu reeleito continuar no poder. Então, eu acho que dessa forma, ele já está capturado da melhor forma que a gente consegue, mais clara, mais transparente nesse modelo. É verdade que não temos uma dinâmica mais completa, e essa dinâmica mais completa está um pouco limitada porque a gente quer checar nos dados. Então, nesse contexto, não está muito claro o que seria quem está conectado muito com quem, a parte de empresas mais influentes e do survey que a gente coletou. Então, essa é a deficiência. Para resumir, desculpa se me enrolei um pouco, mas o modelo tenta já ter essa dinâmica embutida nela, numa extensão, mas na parte dos dados a gente está um pouco mais limitado. Daniel. Bem bacana o resultado no final. Eu estou meio quebrando a cabeça aqui para entender, mas vem daquela separabilidade, né, das condições de primeira ordem, né? Então é diferente do que eu tinha falado no início, de que se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, resolve, mas na verdade não resolve, né? Porque ela não entra na condição de primeira ordem do MIR, né? Então, tem duas coisas que eu vou dizer. Primeiro que nesse modelo mais simples, que um P exógeno, então a pergunta do Daniel é sobre a separabilidade entre a escolha de distorções e a escolha do controle direto, né? Então, o que acontece é que há uma interação estratégica numa das condições de primeira ordem. Porque seu ganho marginal de aumentar o controle direto depende do que você vai ganhar com ele. Então, depende dos lucros que você teria com as distorções. Mas tem uma separabilidade que a escolha das suas distorções, elas só ocorrem no caminho de equilíbrio. E o caminho de equilíbrio é com a mesma probabilidade para ambos os casos. Então, certas políticas, vou completar, que são desejáveis, são aquelas que realmente têm que afetar os incentivos de distorções. Não basta só afetar o incentivo de controle do Estado, por via de concorrência, porque isso só gera uma mudança nessa nova margem. Dentro daquela microfundação que você falou, tá mudando-se quem ganha é o político ou o burocrata, né? Exatamente. Forma. Mas eu vou adicionar essa pergunta que na nossa extensão com P endógeno, isso não é mais verdade. Porque o que acontece é que a escolha de controle direto ainda é correlacionada ao escolha de distorções, mas as escolhas de distorções também influenciam a probabilidade que as distorções ocorrem. Então, tem uma relação um pouco mais nuance. Então, não é mais o caso, o mais fácil, é que você escolhe 1000 distorções e aí tem uma complementaridade estratégica, controle direto, pode ter uma substituição estratégica, dependendo da direção, mas eu diria que mesmo nesse caso em que não há essa separabilidade, esse mecanismo ainda está presente. Ele está meio que aliviando, está diminuindo o efeito total se você só tivesse um desses mecanismos. Posso comentar com outro comentário? Pergunta ou tem outra? Pode. Tá. Outra coisa é que você tinha mencionado que você fez a microfundação com base em competição de várias firmas, né? Eu aumento o custo marginal do outro cara, mas dá a impressão que esse caso seria bem diferente, porque você tem várias firmas competindo, mas todas podem tentar cooptar o político e outras complicações, né? Eu diria que, na verdade, o modelo Apense, para ser mais claro, eu ainda mantenho a estrutura que tem uma firma conectada, mas essa firma conectada está numa indústria que tem concorrência. Então, essa firma conectada, ela é a única capaz de afetar o custo marginal das competidoras. Pois mas aí eu imagino que tem gente que possa achar isso estranho, né? Porque se você permite competição também no acesso ao político... É verdade. Então, eu diria que
você pode permitir, isso na verdade é microfundamentação, você pode permitir que algumas firmas juntas façam alguma colisão ou que façam essa disputa. O importante é que, realmente, para a essência desse modelo direto, é que esse mu seja único. Você não tem um vetor de distorções, que é difícil de caracterizar em que direção isso ocorre. Por simplicidade, eu digo, olha, tem uma empresa que historicamente, por exemplo, é maior, pode ter alguma correlação com o custo marginal ex ante, mas ela, basicamente ela, ou algumas delas que conseguem concordar, e à medida que elas escolhem o mu que afeta o custo marginal das outras, aí depois da realização dessas políticas, há uma concorrência para aumentar lucros. Mas tem também um outro ponto que é bem interessante, acontece na política, tipo, sei lá, o metrô de São Paulo, né? Você tem cartel entre empresas e é um outro tópico super interessante que eu acho que tem a ver com essa discussão. Você pode assumir que simplesmente as empresas são capazes de fazer um cartel e por isso que vai ser uma só, um agente só. Então, uma delimitação, várias limitações desse paper, então acho que a gente tenta o máximo que a gente pode, mas é realmente difícil observar qual é o cartel relevante aqui. Então, o que a gente tem realmente, de fato, como observáveis é esse controle direto mais indireto a parte firmas, e a gente coletou, e está no artigo mais, quais parece que são as firmas que são nomeadas, que têm relações com vários outros. É um número pequeno em geral, porque as firmas lá são bem pequenas, a distribuição. Firmas, mas certamente o modelo um pouco agnóstico que eu apresentei, de quem são esse grupo relevante de atores que são conectados. Mas realmente agradeço a pergunta, é um bom ponto. Tem duas perguntas bastante relacionadas no chat novamente. Uhum. Tá, tem a Lili aqui quanto à motivação da pesquisa. Gostaria de saber o porquê de utilizar dados do Benin. Teve alguma participação na coleta de dados? Fale um pouco mais sobre a motivação. Então, primeiro, a motivação da pesquisa é teórica, porque a gente observava essa literatura tem lobby nesse contexto, mas no mesmo contexto, às vezes a empresa coopta esse tipo de doação de campanha, mas às vezes consegue acesso, ou mesmo em países em desenvolvimento, você tem, às vezes, tem propina, às vezes tem doação para uma firma que seja interessante para o político, ou às vezes tem uma nomeação direta de controle. Então, a gente queria entender o contexto dessa opção de estratégia, de como isso é gerado pelo ambiente, entender não só isso, mas a ambição dessa agente de pesquisa é realmente entender como isso afeta a estrutura de mercado. O que a gente está pensando um pouco aqui tem uma firma que é conectada e pode influenciar se essa indústria é monopolista ou não. Então, pensa, um caso extremo, assim, Microsoft, Apple, entrou no mercado, conseguiu um pouco de controle, ou Amazon, e agora que ela tem relações, tem capacidade de lobby ou ir diretamente político, ela puxa a escadaria acima para não permitir que nenhum novo competidor entre. Então, essa interação era realmente o que estava motivando, e a gente já tinha uma ideia que concorrência política não era necessariamente óbvio. Isso era um pouco da intuição, ambos minha, do Rafa, mas também do Leonard, e tinha essa experiência, essa vivência mais local. Sobre ser a coleta no Benin, tem algumas vantagens aqui. Primeiro que o Leonard, onde eu tenho um grupo de pesquisa lá, um grupo de, basicamente, como se fosse um instituto de pesquisa local, com pesquisadores locais que coletam um grande grupo de dados. Então, nós já tínhamos a estrutura lá e conhecimento local, porque o Leonard, ele é de Benin. Então, tem experiência no contexto local, tinha uma estrutura local para essa coleta de dados e também era um contexto relevante, porque a gente precisava de um contexto que havia democracia, concorrência eleitoral, ao mesmo tempo, alguma relação simbiótica entre empresas e políticos que era conhecido e que nós tínhamos informação sobre agentes e pessoas que realmente conseguiríamos entrevistar. Então, uma combinação de um contexto apropriado para os dados e também aquele que a gente podia coletá-los. Então, tem uma pergunta do Romero aqui, né? Em relação à validade externa, até que ponto o contexto de Benin é representativo para outros países, pelo menos outros países africanos? Uma boa pergunta. Eu diria que tem dois tipos de resposta que eu ajudaria. Primeiro, certamente os resultados de forma reduzida. Os valores em si, a gente provavelmente não sei tão o quanto eles dá para extrapolar, mas eu acho que as correlações ou a direção, os sinais dos efeitos, eu acho que tem validação externa, justamente porque eles parecem que estão presentes, seja em uma forma reduzida só de correlações,
seja por um experimento assim, mais quase natural, e porque parte desse contexto do Benin é parecido com os seus vizinhos, seja ex-colônia francesa, com democracia mais cooptada. Então, esses contextos mais observáveis e mais a estrutura de estar olhando a diferentes tipos de parâmetros que a gente está estimando, tem alguma evidência que sim. Obviamente, os resultados em si não são tão generalizáveis, mas por isso justamente que a gente tenta introduzir esse modelo teórico que explique quando esses resultados se surgiriam. Então, à medida que esse modelo teórico eu acho que é mais geral do que apenas esse contexto, eu acho que pelo menos essas impressões persistiriam. E por último, uma parte do que a gente quer fazer no artigo também é mostrar a possibilidade desse pouco paradoxo eleitoral, ou a existência da possibilidade que as empresas com mecanismos mais amplos mudem suas reações. Então, essa existência é geral. Os resultados, eu acho que podem ser generalizáveis no lugar de contexto, mas os números, aí eu deixo mais para o futuro. Então é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Natan, muito obrigado. Cláudio, tem? Espera aqui. Deixa eu te achar aqui, Cláudio. Ele levantou a mão, levantando mesmo. Na vida real, tem que ser na vida virtual. Eu tinha te mandado a mensagem, você não viu. Mais do que pergunta, talvez vou fazer 2 comentários. Eu posso te mandar depois alguma coisa escritas aqui, mas vou fazer 2 comentários um pouco mais gerais. O primeiro é que quando você define o tipo de interferência, o tipo de influência que as firmas parecem ter, várias daquelas ali não parecem ser tipos de influência que podem realmente afetar a estrutura de mercado, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em patronagem, quando a gente pensa em appointment de burocratas, várias dessas coisas, principalmente no nível local, não são coisas que podem criar, digamos assim, ineficiências desde o ponto de vista de alocação de bens públicos e serviços, mas não são coisas que a gente imaginaria que teriam um efeito sobre a estrutura de mercado. Então, assim, para mim ficou um pouco confuso, tipo, aquele começo e a maneira como vocês categorizam essas coisas vis-à-vis o que você faz depois no artigo, né? Por exemplo, uma coisa que afeta muito a estrutura de mercado é acesso a contratos. Tem uma firma que vai acessar todos os contratos, ela vai ter monopólio. Então, assim, caso Odebrecht, digamos assim, ou coisas desse tipo. Ou, por exemplo, acesso a créditos. Tem uma firma que contribui muito e vai conseguir 80% dos empréstimos de um banco público, isso vai afetar a estrutura de mercado. Agora, outras coisas não, daquelas coisas que você lista ali. Então, isso para mim ficou um pouquinho confuso. Outra coisa que eu ia falar, mas é mais uma sugestão, é esse mecanismo de que incerteza sobre reeleição pode afetar a corrupção e tal. Tem uma literatura sobre isso, né? Então, assim, acho que seria legal vocês falarem sobre isso, né? Essa ideia que a coisa é U-shape, né? Você quer ter um pouco de concorrência política para eu, como político, saber que eu posso ser não reeleito, mas se eu tiver certeza que eu não vou ser reeleito, eu vou chutar o balde e vou roubar tudo. Certo? Então, assim, existe uma literatura sobre isso, existem vários papers, tanto teóricos, Felipe Campante tem um paper antigo no Economics and Politics, sobre isso. Tem um paper, por exemplo, do Decio Coviello e do Stefano Gagliarducci no AJ, de procurement na Itália, por exemplo. Enfim, tem várias coisas, né? Isso não é novo, digamos assim. Sim, acho que seria legal vocês fazerem essa conexão. Já existe essa ideia de que incerteza sobre reeleição que vai acontecer no futuro afeta meus incentivos de corrupção hoje. Aí tem 2 coisas também, só rapidinho. Uma é que a reforma, ela cria esse, digamos assim, aumento de concorrência, ou diminuição de concorrência, na verdade, né? E vocês falam, tipo, quantos partidos existiam, mas imagino eu que esse efeito vai depender, na verdade, também da estrutura de quem estava doando para quem antes, né? Imagina, por exemplo, que talvez um dos partidos que existia antes tinha um grande doador e outro tinha milhares de pequenos doadores, por exemplo. Então, a estrutura de mercado das próprias doações vai interagir com essa reforma para gerar esses incentivos de maneira diferencial. Eu acho que seria interessante vocês olharem para isso e pensarem como, digamos assim, daria para usar isso.
E mesmo a redução também da reforma em termos de redução de número de partidos que concorrem, também tem uma margem intensiva aí, tipo Herfindahl, né? Porque você pode ter 2 partidos que concorriam antes, mas um tinha 80% dos votos, entendeu? Sim. Então, na prática, era como se fosse um. Então, talvez explorar essas 2 coisas pode te dar um pouco mais de variação, que pode ser interessante. Mas, enfim, como a gente já está meio em cima da hora, de repente depois a gente pode conversar sobre... Não, vontade, obrigado mesmo, Cláudio. Então, a gente vai conversar, eu diria que essas últimas 2 então, valeu mesmo pelos comentários, essas últimas 2, você falou de reforma de checar os doadores, eu tive essa limitação de 1 hora, mas a gente faz um pouco no paper, talvez a gente não realce o suficiente, que a gente controla, por exemplo, pelo valor de doação de campanha, que a gente observa, que a gente extrai, então condiciona a características locais e o outro exercício também, além disso, condicionando para os valores de doação. E a gente também faz esse experimento de forma reduzida com a reforma eleitoral, controlando não só o tratamento em número de partidos, mas tem um controle adicional sobre margem de vitória histórica, né? Então, tem um exercício que a gente realmente controla por essa margem, para realmente checar se era o caso que tinham 2 partidos, mas eram muito diferentes de ter 2 partidos que estão concorrendo. Então, isso está lá no paper de fato. Agora, só tirar um que é verdade. Então, acho que no paper a gente faz esse acknowledgement, que tem essa leitura sobre Fischer e corrupção, mas a apresentação ficou meio fora, então, peço perdão, e de fato devia estar lá. E a gente vai tentar clarificar. E certamente a gente tem que pensar melhor, talvez, em como isso mapeia para a estrutura de mercado. Exatamente isso que nós observamos. A intuição que a gente tem lá, o que a gente observa qualitativamente no campo, era que esses eram os incentivos, mas, de fato, talvez o link mais preciso de exatamente o que nós medimos com afetar o mercado, talvez não esteja presente ao teu gosto, que eu concordo. Para o contexto do modelo, isso não é essencial, porque a gente está dizendo, quando a gente estima estruturalmente, está dizendo, a gente tem um índice desse controle direto e como isso mapeia para características de comuna e de políticos. Obviamente, políticos só podem afetar controle direto por ter esses gamas diferentes. Então, isso eu acho que é preservado, mas o pitch aqui, certamente a gente vai tentar melhorar. Então, agradeço demais. E agradeço a todo mundo também. Obrigado. Legal. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. E estão todos convidados para sexta-feira, certo? Então, um abraço e até. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí pela participação, todo mundo. Obrigado. Até semana que vem e até sexta-feira.